Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz esteja com você em nome de Jesus. Alegria estar aqui com os irmãos, é sempre, sim, um renovo, né, para a minha alma, poder estar junto com vocês, louvar o nosso Deus, ministrar a palavra de Deus. Deus vai continuar falando com você nessa noite de uma forma poderosa. Bem, feche seus olhos, vamos orar por mais alguns instantes, em nome de Jesus. Abra o seu coração, peça para o Espírito Santo falar com você nessa noite, mudar, transformar a sua vida, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, nós clamamos. Vem Espírito Santo, fala conosco nessa noite, transforma-nos, enche-nos com tua presença, manifesta neste lugar. Oh, aleluia! Nós temos fome e temos sede por mais de ti, por mais de Jesus, por mais do verbo vivo, da palavra. Oh Deus, estamos aqui sedentos para que possamos nos alimentar de ti, para que possamos ser renovados, restaurados, transformados nessa noite. Oh Deus, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. Abençoo, Senhor, a vida daqueles que estão em casa agora. Senhor, os toque com poder, com glória, com unção, enchendo todo esse ambiente, toda essa casa, com a tua presença, com a presença do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. E que você está nos assistindo agora, que você tire aí um minutinho e compartilhe esse link com alguém. Amém? Talvez você conheça alguém que está precisando ouvir uma palavra de fé, uma palavra de vida, de ânimo, de esperança. Compartilhe esse link agora com essa pessoa. Diga, olha, entra lá no YouTube, lá no canal da nossa igreja, você vai receber uma palavra de Deus, uma palavra de fé agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu ministrei aqui semana passada a respeito da cruz de Cristo. Eu queria continuar ministrando sobre ela. Eu intitulei essa palavra de tetelestai. Consegue repetir comigo? Tetelestai. Está consumado, é o que significa. Jesus, ele declarou 7 palavras no Calvário. Foram 7 expressões ali, 7 frases, melhor dizendo. E uma delas foi essa: tetelestai, está consumado. A Bíblia diz que Jesus bradou essa palavra, ou seja, ele gritou: está consumado. A obra está consumada. E essa obra que eu e você fomos chamados para fazer parte. Jesus disse que ela já está consumada, que ela já está concluída. Ela foi concluída há mais de 2000 anos lá na cruz. Amém? Abra aí a palavra de Deus em João 19, 28. Vamos ler juntos. João 19, 28. Aleluia. Que diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Ali estava um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, e lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Você sabe que essa palavra de Jesus lá na cruz, ela é como se fosse uma chave para mim e para você, para que nós possamos viver por fé. Viver por fé. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Essa é a moeda de Deus. Agora, viver por fé é muito mais do que você vir num culto de celebração, é muito mais do que você fazer parte de uma igreja local.
viver por fé é quando você recebe uma palavra de Deus, uma palavra rema, e você então agora norteia a sua vida, a sua história, os seus dias, por aquela palavra. Amém? Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, e de tempos em tempos o Senhor renova essa palavra, o Senhor vem com a sua voz. Então eu preciso agora andar por fé em cima dessa palavra que Deus me deu. Se você está aqui é porque você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, uma palavra de Deus sobre a sua família. É isso, Deus quer que você agora ande debaixo dessa palavra. Deus quer que você ande agora em fé nessa palavra. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Não existe vida espiritual se não houver fé. Lá em Romanos 1,17, o apóstolo nos diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A fé não vem por você ler a palavra, a fé vem por você ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, quando você recebe essa palavra, sabe aquela palavra que explode no seu espírito, aquela palavra que o seu coração aquece, você diz: oh, aleluia, essa palavra para mim, Deus está falando comigo. Então, a fé, ela não vem por você ler simplesmente a Bíblia. A fé vem quando você ouve a palavra de Deus. A fé vem quando essa palavra se torna rema, quando você tem revelação dessa verdade no seu espírito. É interessante que quando isso acontece, então uma santa ousadia brota dentro de você. Uma coragem, uma intrepidez para você vencer do diabo, para você vencer as circunstâncias. Aleluia! Há uma palavra e há um nível de fé que foi liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando você faz essa opção de viver pela fé, você não vive mais no natural, você não vive mais pelas suas emoções. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso de você, de uma vez por todas, como filho de Deus, como filha de Deus, aprender a andar em fé. Por quê? Porque nesses dias, seguidamente as notícias não são boas, seguidamente as suas emoções estão, às vezes abaladas. E o que acontece? Nessa hora, você precisa declarar: tetelestai, está consumado. Ele é a minha cura, Ele é a minha libertação, Ele é minha vida. Eu tenho uma palavra de Deus. É como se você agora visse o invisível. Aquele que anda pela fé é assim. Porque fé é isso, é você tomar posse de coisas que você não vê, de coisas que você não sente, mas que você sabe que é a vontade de Deus. Você sabe que é aquilo que Deus falou a seu respeito, aquilo que Deus falou a respeito daquela circunstância. Quero que você repita comigo, diga assim: tudo o que a cruz me deu, eu viverei nessa terra. Amém? Vamos declarar de novo, de uma vez só agora. Tudo que a cruz me deu, eu viverei nessa terra. Amém. Então aplauda Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você sabe que essa palavra tetelestai, ela era usada em várias circunstâncias. E cada circunstância dessa, eu quero compartilhar 4 aqui com você nessa noite.
cada circunstância dessa ativa um aspecto da minha e da sua fé em Deus. Então, tetelestai significa que a oferta foi aceita. No Velho Testamento, Jesus ainda não havia sido crucificado, ressuscitado. Então, o povo de Israel precisava oferecer sacrifícios. Eles faziam isso pela manhã, pela tarde, semanalmente, mensalmente e anualmente. O que acontecia? Uma vez que alguém pecou, ele precisava pegar, o animal e levar até o sacerdote. Quando ele chegava lá, o sacerdote, ele iria analisar aquele animal, porque o animal precisava ser perfeito. Digamos que era um cordeiro. O cordeiro precisava ser perfeito, então o sacerdote analisava ali se não havia algum caroço, se não havia machucado, se não havia algum defeito. E uma vez que o cordeiro era perfeito, que o cordeiro era aceito, então o sacerdote gritava, o sumo sacerdote gritava: tetelestai, consumado está. Agora, aquele cordeiro iria morrer para que os pecados daquele homem fossem perdoados. Eu fico a pensar como que aquele homem voltava para casa depois. Ele voltava feliz da vida. Ele voltava assoviando. Ele voltava cantando. Ele voltava feliz, por quê? Porque o sacrifício foi aceito. Porque os seus pecados foram perdoados. E a família que ficava em casa? A família ficava em casa tensa, na torcida. Quando ele chegava em casa, ele dizia: mulher! E ela vinha correndo para ele e dizia: e aí, o que aconteceu? Como é que foi lá? O sacrifício foi aceito? E ele gritava: tetelestai, está consumado, o sacrifício foi aceito. Aí ele falava para a esposa: hoje nós vamos fazer um jantar para comemorar. Hoje, depois de muitos dias, hoje eu vou dormir em paz. O coração que estava acelerado por causa da condenação, hoje vai se acalmar. A paz que eu não tinha, hoje eu vou ter, hoje eu vou dormir tranquilo. Hoje é um dia feliz para mim, para nós, para nossa casa. O sacrifício foi aceito. Aleluia! Você sabe que toda essa história é apenas sombra daquilo que viria e se cumpriria em Cristo. Por quê? Porque Cristo era o cordeiro, mas Cristo também era o sacerdote. O sacrifício foi oferecido uma vez por todas. Por isso que Jesus bradou lá na cruz: está consumado. Está consumado. Quando o Senhor estava declarando está consumado, o que ele estava dizendo para mim e para você? Agora você pode viver em paz. Agora não tem mais por que condenação. Se está enfermo, vai ser curado. Por quê? Porque está consumado. O cordeiro morreu. Você não precisa sofrer mais todas as semanas, todos os dias, para pagar um preço pelo seu pecado. Por quê? Porque o cordeiro foi aceito. Você percebe que não tem nada a ver comigo e com você. Não tinha a ver com aquele homem que levou o sacrifício. Tinha a ver com o cordeiro. Se o cordeiro era aceito, se o animal era aceito, então os pecados eram perdoados, a dívida era sanada.
Tetelestai significa que a oferta foi aceita de uma vez por todas. Aleluia. Eu declaro essa paz sobre a sua vida, declaro essa paz sobre a sua família. Quando o diabo vier para atormentar você, para acusar você, quando o diabo vier com pensamentos de morte, com pensamentos de derrota, eu quero que você diga: Tetelestai, está consumado, o cordeiro foi aceito, eu posso viver em paz. Oh, glória a Deus. Tetelestai também significa que a dívida foi paga. Uma das coisas que mais tira a paz de um homem são as dívidas. E não somente as dívidas, às vezes você faz uma prestação. Uma vez que eu comprei um carro, a prestação, meu segundo carro, eu comprei a prestação. Me lembro, era R$524, prestação. Cada prestação daquela que eu pagava era um alívio. E aí quando vai chegando lá para o final, você fica pensando: agora falta só 4, agora falta só 3. Mas o dia que você conclui todas as prestações, então você sente o quê? Você sente uma paz. Você diz, você chega em casa, olha para a esposa e diz: acabamos de pagar aquelas prestações, está tudo pago, agora, coisa boa, glória a Deus. Naquele tempo, quando alguém tinha uma dívida em Israel, e ele queria fazer um parcelamento, ele ia lá, e então eles assinavam num papel, a Bíblia chama isso de escrito de dívida. Já ouviu essa frase? Tá? Escrito de dívida, era como se fosse uma promissória, e aí aquele ficava lá, e aí todos os meses ele ia lá e pagava. Quando ele terminava de pagar aquela dívida, então aquele que tinha emprestado o dinheiro, ele ia lá e escrevia na promissória: Tetelestai, está consumado, a partir de agora nunca mais essa dívida poderá ser cobrada, ela foi quitada de uma vez por todas. Ei, já foi pago. A dívida que você tinha com Deus já foi paga. Você sabe que eu fico pensando, você que anda comigo há anos, eu venho dizendo para você que você é amado pelo Senhor. E às vezes você ainda é alvo das mentiras do diabo. Nós somos alvos das mentiras do diabo em relação a essa pandemia, em relação à nossa vida financeira, em relação a tantas coisas. Eu fico pensando como que é a vida daquele que acha que Deus está de mal com ele. Você já pensou? Aquele que ainda acha que está com a dívida com Deus, ele pensa: eu vou morrer agora com esse vírus, depois de tudo que eu fiz, depois de todos os meus pecados, é o que eu mereço, é morrer mesmo, é pegar essa enfermidade. Mas eu estou aqui para dizer para você, a dívida já foi paga, lá na cruz, a dívida que você tinha com Deus, foi paga, foi quitada, ela nunca mais será cobrada, nunca mais. Por quê? Porque de uma vez por todas, Cristo pagou a dívida, e Deus aceitou o pagamento, porque Ele não tinha pecado, Ele não tinha defeito, a dívida foi paga, tudo já foi pago. Tetelestai,
seja curado, seja próspero, viva em paz, receba alegria, não há mais culpa, porque tudo já foi consumado lá na cruz. Tetelestai também significa que a obra ficou perfeita. Outro significado dessa palavra, segundo os estudiosos, os historiadores, ela era uma expressão usada pelos artistas. Então o artista estava lá com sua tela, ele estava com a tela aqui e a paisagem estava ali, ele estava pintando a paisagem. E ele olhava a paisagem, pintava a tela, olhava a paisagem, pintava a tela. Quando ele percebia que a tela tinha ficado idêntica à paisagem, tinha ficado perfeita a paisagem, então ele gritava: Tetelestai, consegui! Tetelestai também significa que a obra ficou perfeita. Deus, ele está pintando Cristo Jesus na sua vida, ele está pintando Cristo Jesus na sua história. Todo pai e toda mãe já teve aquele dia que você fica só deslumbrado assim, babando, olhando para o seu filho, para a sua filha. De repente ele está lá dormindo, você fica olhando e dizendo: oh Deus, coisa linda. Eu fico a pensar que quando você dorme, quando eu durmo, o pai também fica assim. Ele fica olhando para nós, mas ele não enxerga os seus defeitos, ele não enxerga as suas falhas, ele olha para nós, ele olha para Cristo, ele olha para nós, ele olha para Cristo, e de repente, aquele brado de mais de 2000 anos atrás: Tetelestai, a obra ficou perfeita. A obra ficou perfeita. Eu sei que talvez quem conheceu você antes de você ter Jesus, às vezes as pessoas olham para você e dizem: quem não te conhece que te compra. Esse daí tem caroço nesse angu. Não é esses ditados que usam aí fora? Mas eu quero dizer, não é assim que o Pai olha para você. Não é assim que Deus olha para nós. Quando o Senhor olha para nós, Ele vê Cristo, Ele vê Jesus. Quanto mais você contempla o Senhor, quanto mais você ouve do Evangelho, quanto mais você vive o Evangelho, mais esse quadro da pessoa de Cristo está sendo pintado aí em você. Aleluia. Mateus 3,17 diz assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em mim e em você. Diga comigo: eu sou a própria justiça de Deus nessa terra. Amém? Aleluia. Então, quando o Espírito Santo te dá uma palavra, ele tem a cruz como fundamento para essa palavra. Ele tem aquele grito: Tetelestai, está consumado, como fundamento para essa palavra que ele deu para você. E por último, Tetelestai significa que a luta acabou. Esse era outro momento em que essa palavra também era usada. Dois lutadores estavam lutando. De repente, quando um vencia, ele levantava as mãos e ele declarava: Tetelestai, está consumado, luta acabada, luta vencida. Lá na cruz do Calvário, Jesus venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu as circunstâncias, ele venceu o mundo. Eu quero dizer uma coisa para você: você não vai vencer
quando essa pandemia passar. Você já venceu. Há mais de 2000 anos você já venceu. Ande pela fé nessa obra consumada, tetelestai. Lá em Apocalipse 5:9, nós vemos um pouco desse triunfo no cântico dos anciões, que diz assim: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Qual é o objetivo do triunfo de Jesus na cruz? Quais são os despojos de Jesus na cruz? Despojos é as sobras de guerra. Por que que o Senhor estava lá? A vitória dele trouxe o que para ele? Olha para o lado aí. Está aí. A vitória dele redimiu você e eu para Cristo novamente, como filhos amados. Nós vemos isso no versículo 10, quando você lê aqui o versículo 10, que está na sequência do que eu li. Diz assim: e para o nosso Deus os constituístes, quem? Eu e você, reinos, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Deus chamou você para reinar nesse tempo. Você sabe que andar pela fé é como se fosse uma sala de espera enquanto Jesus não volta. Andar pela fé. Hebreus 10:38 diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Faça da fé a sua morada. Faça da palavra a sua habitação. A fé é uma sala de espera. Antes de Jesus não voltar, entre nela. Faça da fé a sua morada. Faça da palavra a sua habitação. De repente chega alguém e pergunta para você: aonde você mora? O que você tem que responder? Eu moro no Salmo 21. É isso que você tem que responder. Aí alguém vai perguntar: mas qual é o número da casa? É o Salmo 91:10. Mas qual é o nome do prédio? Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua casa. Esse é o nome do prédio. Amém? Aplauda Jesus. Aleluia. Ative sua fé hoje na obra consumada. Eu não sei como que você chegou aqui nesse prédio, eu não sei como que você começou essa reunião, esse culto aí na sua casa. Mas eu quero desafiar você a colocar a sua fé nessa noite na obra consumada de Cristo, na obra consumada de Jesus. Oh, a oferta foi aceita, irmãos. A dívida foi paga. A obra foi perfeita. Foi perfeita a obra. E a luta já foi ganha. Põe a sua fé nessa obra. Quando você coloca a fé nessa obra, você coloca todo o peso em Deus. Aquele que vive pela fé coloca todo o peso na cruz de Cristo. Por quê? Porque o meu trabalho é crer. É crer. O trabalho do Senhor é fazer. Meu trabalho não é curar os outros, não é me curar. O meu trabalho não é mudar os outros, não é me mudar. O meu trabalho é crer. É crer, esse é o meu trabalho. Quando você anda assim, quando você vive na fé da obra consumada, então você coloca na cruz o fardo, você coloca o peso na cruz, e você agora precisa crer apenas. Crer.
Você foi criado para reinar, você não foi criado para viver estressado, você não foi criado para viver desanimado, você não foi criado para viver em depressão, você não foi criado para viver em derrota. O Senhor criou você para você ser aceito, para você ser amado, para você... Eu e você somos que nem o filho pródigo. O filho pródigo vinha com uma lista de pecados para falar para o pai. Oh pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, mas o pai não quis nem saber. O pai foi abraçar o filho, o pai foi e aceitou o filho. Aleluia! Assim somos eu e você, aceitos, amados pelo Senhor. Vamos ficar em pé, amém, irmãos? Aleluia!